Vamos ao vídeo 2 sobre o tema depressão. Dando sequência ao vídeo 1, a falta de experiência tem levado pessoas a conclusões precipitadas que quem precisa de psicólogo em determinada circunstância da saúde é louco, ou seja, porque está sofrendo das faculdades mentais. Pessoas que assim pensam estão completamente equivocadas. Algumas vezes eu mesmo já tive ajuda de psicólogos e psiquiatras sem estar louco. Talvez alguns alegam não terem recursos financeiros para custear os serviços de um psicólogo ou de um psiquiatra. Quanto a isso, o governo fornece através dos centros de saúde pública psicólogos e psiquiatras gratuitos para os pacientes que precisam. Não deve esconder a enfermidade para que os outros possam pensar que você está louco. Não faça isso. Ninguém está louco. Apenas precisa de um tratamento para ajudá-lo a superar a depressão ou mesmo a ansiedade que antecipa a depressão. Os dois lados da depressão. O lado biológico. A depressão é uma enfermidade física, comprometendo o funcionamento cerebral da vítima. Creio que os especialistas em relação a essa doença são preparados para dar explicações das origens e de como ela desenvolve no organismo, especialmente no cérebro humano. Pessoas inexperientes precipitam conclusões, chamando a depressão de doenças demoníacas. A depressão não é problema de ordem espiritual, é sim física. O lado espiritual na depressão. Os impulsos suicidas e assassinos na depressão são demônios, isto é, os poderes das trevas explorando a fragilidade mental da vítima para tentar destruí-la. Satanás não consegue ler o nosso pensamento, mas consegue ler a nossa fisionomia. Quando Satanás percebe que a nossa mente está sofrendo desgaste, ele entra em ação para tentar nos destruir fatalmente. Se não tivermos uma experiência profunda com Jesus e sua palavra, facilmente ele nos destruirá por estarmos indefesos. A depressão tem feito vítimas fatais sem escolher quem quer que seja. As redes sociais, de vez em quando, anunciam suicídios de alguns pastores ou pessoas de posições sociais elevadas. Com base na nossa experiência, as pressões sociais e espirituais sofridas por longo tempo provocam em nós uma falsa sensação de que estamos suportando tudo sem perceber que o nosso subconsciente está armazenando tudo. E só percebemos os sinais de que não estamos bem quando começamos a ter impulsos suicidas e criminosos, como foi o meu caso. Sem saber que eu estava depressivo, algo me fazia achar que estava ficando louco, quando tinha que usar uma faca para alguns serviços na cozinha. Chegou a um ponto que, na primeira reação, pegava a faca pela lâmina e não pelo cabo, com medo de involuntariamente atingir alguém. E ou
chegou mesmo a atingir a própria esposa. E por isso, naqueles momentos, eu deixava tudo e corria para um lugar a sós, e sem entender o que estava acontecendo comigo, clamava: meu Deus, eu estou ficando louco? Socorre-me! Não percebia que aquelas vozes que ouviam dando ordens para matar a esposa e a si mesmo eram de demônios. Por várias vezes a depressão me conduziu à beira do vale da sombra da morte por suicídio. O que me ajudou a superar foi a boa base cristã construída desde a minha infância com a ajuda de meus pais e da igreja e também de pastores das igrejas nas quais eu era membro. A depressão é traiçoeira. Quando descobri que o meu problema era depressão, já haviam passado 2 anos de lutas e sofrimentos. Pastoreando uma igreja em Mato Grosso do Sul, certo dia, subi no pináculo do templo da igreja para instalar um sistema de som externo. Após terminar o serviço, a 6 metros de altitude, olhei para baixo e ouvi em seguida a mesma voz que Satanás disse a Jesus no pináculo do templo em Jerusalém: salta-te daqui abaixo. A base cristã que tenho ajudou-me a defender, questionando aquela voz. Saltar para quê? Para me esborrachar lá embaixo e morrer? Foi então que descobri que a minha doença era depressão. Descobrindo o inimigo, ficou mais fácil conviver com ele até a restauração. Contando a experiência para uma psicóloga cristã, ela me disse que a minha experiência cristã ajudou-me a defender daquela ordem de Satanás para saltar de lá. Ela disse conhecer casos que a pessoa, sem preparo espiritual com Deus, atende a voz imediatamente sem qualquer avaliação e se arrebenta morrendo. A depressão é uma enfermidade física mental que leva a vítima a concluir que a vida que não vale a pena. A morte é a melhor solução ou decisão. Eu bradava em alta voz dizendo, quando essas vozes vinham e me davam ordem para me destruir a mim mesmo, eu bradava: em nome de Jesus, eu vou dar a volta por cima, mesmo sem a esperança de recuperação, ou achando que não tinha ou que não havia mais recursos. A você que ouviu esta exposição de minha experiência com a depressão, quando começar a sentir algo estranho na sua mente, não espere mais para pedir ajuda. Procure imediatamente a um psicólogo cristão. Ele vai detectar a gravidade da sua depressão. Jamais coloque na cabeça que estás louco e ninguém deve saber. Você terá todas as orientações e o encaminhamento para as pessoas certas para o seu tratamento e a superação dessa terrível enfermidade traiçoeira na sua mente. Não insista em esconder a depressão. Ela é traiçoeira. Ela pode te levar ao suicídio. Que Deus abençoe a cada um que venha ou que esteja sofrendo esta enfermidade, para que não permita que ela te leve às consequências desastrosas.